E aí galera, esses dias me perguntaram qual foi o primeiro livro lançado no Brasil. E aí, você sabe? Se não sabe, chega mais! Hoje o nosso vídeo é sobre curiosidade. Na verdade, muitos alunos perguntam quem foi o primeiro autor do Brasil. E o primeiro grande destaque da literatura brasileira se dá, isso falando de autores brasileiros, se dá a partir do Barroco, que é o Gregório de Matos, não é isso? Que é o primeiro grande poeta de qualidade do Brasil. Mas não pensem que o Gregório de Matos foi o primeiro autor a lançar um livro no Brasil. Não. Autor brasileiro, o primeiro a lançar um livro foi da época do Barroco. Foi um cara chamado Manuel Botelho de Oliveira. E ele lançou uma obra chamada Música do Parnaso. Essa obra é uma obra que faz parte do cultismo do Barroco. Não é uma obra tão conhecida não, mas ela tem esse fator histórico de ter sido o primeiro texto produzido por um brasileiro e lançado no Brasil. Aí muitas pessoas questionam, professor, e por que o Gregório de Matos termina sendo mais estudado? É porque o Gregório de Matos teve uma função artística mais importante do que a do Manuel Botelho de Oliveira. O Gregório de Matos, ele foi um autor de maior qualidade. E aí você também pergunta, professor, mas se ele tem mais qualidade, por que não tem nenhum livro? Porque ele era repentista. O Gregório de Matos foi quase que uma lenda durante o século XVII no Brasil, período pelo qual ocorre o Barroco em terras brasileiras, tá certo? A obra dele era uma obra recitada nas ruas. E aí você sabe muito bem que a obra recitada, ela se perde no ar. Então muitos textos ficaram perdidos. O autor morreu sem lançar livro. Coube à Academia Brasileira de Letras, que é a maior instituição ligada à arte brasileira, lançar o primeiro livro do primeiro grande poeta brasileiro. E esse livro só foi lançado no século XX, pessoal, depois de muitas pesquisas feitas pela Academia Brasileira de Letras. Então, verdadeiramente, o primeiro grande poeta brasileiro é o baiano, o Boca do Inferno, Gregório de Matos. No entanto, ele não lançou livro nenhum em vida. Ele morreu inédito. Essas obras só foram lançadas posteriormente, que são as obras completas do Gregório de Matos. Autor brasileiro primeiro a escrever e lançar um livro ainda no século XVII vai ser o Manuel Botelho de Oliveira, com Música do Parnaso, que nem é uma obra tão importante. Acredito que nunca é lembrado em vestibulares. Eu nunca vi uma questão sequer citando o Manuel Botelho de Oliveira dentro do Barroco, tá certo? Professor, mas antes dele não teve o Bento Teixeira que escreveu aquela obra chamada Prosopopeia? Teve, só que Bento Teixeira não era brasileiro. Por isso que eu estou dizendo, os primeiros brasileiros a produzirem obra, beleza? Antes do Barroco, a produção literária feita no Brasil também era uma produção feita por estrangeiros. Então, somente no século XVII é que nós teremos brasileiros produzindo textos aqui no Brasil. Então, espero que tenha tirado sua dúvida. Essa curiosidade fica aí para vocês. Se gostaram, curte aqui nosso canal, compartilhe em todas as redes sociais. Falou, tchau!